Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração, de reflexão. Hoje com um tema maravilhoso, muito importante para todos nós, a missão dos pais. Ontem, dia 23 de setembro, comemorou-se o Dia do Filho, Dia dos Filhos. Então, dentro do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar essa missão tão importante que é a missão de educar. Essa grande missão que Deus nos confiou. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. E nesse momento eu peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo. Feche os olhos. Bom dia, Terezinha. Respire fundo, pausadamente, prestando atenção na sua respiração e puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Para que você possa aquietar a sua mente e concentrar aqui e viver esse momento presente, entregando a sua vida, a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele proverá. Ele te dará a orientação necessária, a força necessária para cumprir essa missão árdua, que é educar e orientar os filhos a trilharem o caminho do bem, a se tornarem pessoas de bem. Senhor, pedimos a proteção, o amparo, a saúde necessária para nós e para os nossos filhos, para todos os nossos familiares. E que essa luz que agora se irradie, se envolva todo o seu lar, toda a sua casa, todos os membros da sua família e principalmente os seus filhos, que precisam tanto de orientação, cuidado e carinho. Que assim seja. Bom dia, Ivaneide, seja bem-vinda. Hoje, então, dentro do capítulo 14, nós vamos, que é o capítulo que tem o título Honrai Pai e Mãe, nós vamos estudar essa missão árdua que é a tarefa de educar os filhos. É o único mandamento positivo, ou seja, é aquele que diz o que devemos fazer. Os outros são não matarás, não furtarás, mas esse há a orientação de honrarmos pai e mãe. E em contraposição a esse mandamento, nós vamos falar hoje sobre a missão que é dos pais de educar os filhos. Essa relação inversa dos pais com relação aos filhos. E nós não exigimos perfeição de ninguém, nem nós, nem Deus. Não nos é exigida essa perfeição. Nós somos seres imperfeitos, educando seres imperfeitos, mas sempre na busca da perfeição, do melhor caminho. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. E para começar, eu quero falar para vocês sobre a questão 208 lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os pais exercem influência sobre os filhos. E a resposta ela é muito certeira. Eles dizem que os pais exercem influência muito grande sobre o filho, que os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Ou seja, nós devemos ajudar uns aos outros a evoluir, a melhorar, a progredir, ainda mais os nossos filhos. Que os pais, eles têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E é para os pais uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Quando a gente lê essa resposta, a gente fica até assustado. Mas nós devemos segui-la, procurar segui-la e buscar orientação para cumprirmos essa missão, essa tarefa que nos é confiada por Deus. E mais na frente, na questão 210, eles ainda nos respondem que é dever dos pais melhorar o espírito dos filhos, que os maus filhos são uma prova para os pais. Mas você deve estar se perguntando,
Tá, eu sei que eu tenho que educar meu filho, eu sei que eu tenho essa missão, mas como que eu faço isso nesse mundo de hoje, com tantas privações, com tantas dificuldades, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo há mais de um ano de pandemia? E eu, baseada no Evangelho sempre, trago algumas orientações. E a primeira é o amor. Bom dia, Vera, bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Primeira orientação é o amor. A lei de amor sempre resume tudo. E José Saramago, ele tem uma frase linda que diz que filho é um ser que nos emprestam. A gente acha que é dono dos filhos, mas é um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, coragem, porque ser pai e mãe é o maior ato de coragem. É se expor a todo tipo de dor e principalmente da incerteza de estar agindo corretamente. Porque a gente nunca sabe se aquilo que a gente está fazendo está certo. Mas nós devemos sempre seguir os ensinamentos do Cristo, de amar incondicionalmente os nossos filhos e orientá-los sempre no caminho do bem. Porque como nos foi orientado, nós temos por missão educá-los, temos por missão ajudar os espíritos, os nossos filhos a progredirem, a evoluírem. E outra forma de exercer essa missão é através do exemplo. Aqui nessa frase de José Saramago, ele já diz que nós mudamos os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos. E é certo que os filhos observam e repetem os hábitos dos pais. Se você bebe, há grande chance de o seu filho beber. Se os pais gritam, se os pais xingam, se os pais batem, os filhos vão repetir esses comportamentos com os colegas e inclusive com os próprios pais. E os pais, então, eles devem estar preocupados quanto aos seus atos, quanto aos costumes, quanto às suas atitudes, quanto aos seus hábitos, que são sempre objeto de observação e de referência na formação dos filhos, que lhes compartilham o cotidiano dentro e fora do lar. Então, nós devemos sempre, como pais, observar os nossos exemplos, as nossas atitudes, os nossos hábitos, porque os filhos observam todos os nossos atos e repetem esses atos. Bom dia, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Então, essa é a importância de nós observarmos. E o exercício da maternidade, da paternidade, é uma oportunidade magnífica de romper as barreiras do egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é quando a gente olha só para nós. Quando a gente tem filho, a gente rompe essas barreiras do egoísmo, porque a gente deixa de olhar só para nós e a gente passa a olhar para o próximo, que é o nosso filho, para esse ser que chega nessa condição de filho e começa a proporcionar a ele a própria mudança de hábitos, visando o bem, o desenvolvimento desse filho, abrindo mão muitas vezes dos nossos prazeres. Porque para dar o melhor exemplo para o filho, a gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão dos nossos prazeres. Então eu não vou beber, ou eu não vou mudar meus hábitos para dar o exemplo para o meu filho. A gente muda as nossas vontades em função desse pequeno ser que já nos transforma dentro do ventre.
A partir do momento que a gente sabe que está grávida, sabe da gravidez, a gente já começa essa transformação física e essa transformação moral. Porque esse pequeno ser, ele requer cuidado, ele requer atenção, dedicação e principalmente exemplos de retidão, de honradez e de condutas adequadas para essa formação moral. Tudo isso a gente faz visando o desenvolvimento desse ser, o progresso desse filho que nos foi confiado por empréstimo. Então, é o exercício maior de amor ao próximo, pelo bem dessa criatura que nos foi confiada. Então, através do amor, através do exemplo, através da prece, nós devemos sempre cultivar o hábito de rezar em família, ensiná-lo a estabelecer essa conexão com Deus. Porque assim como nós precisamos, e o nosso filho precisa desse alimento físico de comer na hora certa, de comer adequadamente, nós também precisamos alimentá-lo espiritualmente. E como que nós alimentamos espiritualmente? Através da oração, através da prece. Através da prece a gente muda a vibração, a gente estabelece essa conexão com os espíritos superiores, com os anjos guardiães. Dê o nome que você quiser, mas você muda o ambiente, você muda a energia do seu lar, você muda a conexão com o seu filho ao estabelecer essa conexão com Deus. E essa oração tem que se tornar um hábito em família, falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus. Porque como nós vimos, nós cumprimos a nossa missão da paternidade e da maternidade através da educação. Isso mesmo, Vera, a gente tem que nos fortalecer também na sabedoria do filho. Nós aprendemos uns com os outros diariamente. E também não devemos nos esquecer que os filhos são espíritos que já vêm com uma sabedoria, com virtudes, com defeitos que a gente vai moldando como uma argila através da educação. E a gente sempre fica se preocupando muito com a educação formal. Eu tenho que pagar uma escola boa, ele tem que aprender inglês, ele tem que aprender outra língua, ele tem que saber fluentemente francês e informática e tal. Mas será que isso é suficiente? Será? Eu pergunto para você. Aqui nós estamos falando muito além dessa educação formal, porque a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura ela deve receber as bases do sentimento e do caráter. Caráter, sentimento, virtudes, você não aprende na escola. Não é o seu professor que vai te ensinar, são seus pais. É no ambiente familiar, é a sua família que vai te ensinar. Então, essa base sólida nós encontraremos no nosso lar, que certamente é o maior desafio, que requer essa transformação íntima dos pais para poder ensinar para os filhos e repassar sempre e viver os ensinamentos de Jesus. Essa educação moral, ela compreende repassar esses ensinamentos de Jesus. E quais são esses ensinamentos de Jesus? Será que é só ler a Bíblia? Não. É repassar e vivenciar o amor, o respeito ao próximo. Por que as pessoas são intolerantes? Será que uma criança, ela aprende a ser intolerante ou ela se torna intolerante do nada? É preciso olhar os exemplos. Esse respeito ao próximo, a gente aprende dentro de casa. A tratar as pessoas, a todas as pessoas com igualdade, sem distinção de raça, de cor, de credo, não ter preconceito
Isso aprendemos dentro de casa. Não adianta a professora ensinar essas noções se em casa o pai é preconceituoso, se a mãe é preconceituosa, se ofende, se agride. Essa lição de cuidar um do outro, de solidariedade, aprendemos também dentro de casa. A hierarquia, o respeito, são virtudes também muito importantes que estamos deixando de lado sob o argumento de sermos amigos dos nossos filhos. A amizade não pode substituir a paternidade e a maternidade. Deve haver uma relação de hierarquia, de respeito, de submissão. Nós viemos de uma educação rígida, autoritária, mas essa educação não foi de toda errada. Porque senão nós não estaríamos aqui buscando as palavras, os ensinamentos do Cristo para ensinarmos para os nossos filhos, para aprendermos, para modificarmos os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e assim mudarmos os nossos filhos e torná-los cidadãos de bem. E, inclusive, nós temos que ensinar os filhos o título desse capítulo, que é honrar pai e mãe. Inclusive dando limites e dizendo não quantas vezes forem necessárias. Pode chorar, pode espernear. Aproveitando o período da primeira infância, que vai por volta até dos 7 anos de idade, quando esses seres estão mais propícios para assimilarem, para aprenderem esses conhecimentos, esses ensinamentos, esses aprendizados. E isso, além da doutrina espírita nos repassar, é comprovado pela ciência. E Emmanuel já dizia que a ciência da educação é ensinar, repetir quantas vezes forem necessárias e esperar. E esperar para a gente ver o que vai dar. Porque o papel dos pais é esse, de auxiliar o desenvolvimento físico, intelectual, moral dos filhos, fazê-lo progredir, orientá-lo na prática do bem. O papel dos filhos é honrar os pais, sempre, em qualquer circunstância. E a gente recebe o que a gente dá, a lei do retorno. Você receberá o que der aos outros. Essa é a lei que nos rege. Então, nós precisamos também da evangelização. Porque mesmo eu ter falado aqui um pouco de ensinar, de repassar esses ensinamentos do Cristo, é preciso enfatizar a importância de inserir esses ensinamentos do Cristo na educação dos filhos. E isso independe de religião. Independe. Os ensinamentos do Cristo, eles independem de religião. Eles são baseados na lei do amor, na lei da fraternidade, da caridade, caridade moral, caridade material. Isso tem que ser repassado para os nossos filhos. E isso é o ensinamento no catolicismo, no evangélico, na doutrina espírita. Os ensinamentos do Cristo são únicos. Quem desvirtua esses ensinamentos fazendo interpretações equivocadas são os homens. E Bezerra de Menezes, esse espírito maravilhoso, ele nos orienta que é imprescindível abraçarmos com empenho, com afinco, a tarefa de evangelizar junto às almas infanto-juvenis. Ah, mas aí você vai falar, mas meu filho não quer participar. Ensina ele a participar desde criança. Leve ele numa igreja, leve ele na evangelização, na catequese, onde for. Mas é preciso, você não obriga ele a ir na escola? Ele não é obrigado a participar da aula de português, aula de matemática? Então por que ele não pode ir uma vez na semana na evangelização? É preciso conduzi-lo no caminho do bem.
Outra questão tão importante é a presença. Vivemos em uma sociedade consumista, em que se propaga a ideia de que os pais devem dar o melhor para os filhos. E para essa sociedade, o melhor seriam bens materiais, roupas boas, celular de última geração, brinquedos. Isso também é importante. Claro, quando a gente tem condições financeiras, a gente quer dar o melhor para os filhos, a gente quer dar o melhor brinquedo, a gente quer dar melhores roupas. Mas eu pergunto para você, Vera e Vaneide, que estão participando, que estão atentos, querendo dar o melhor para os seus filhos. Isso é suficiente? Substituir a presença por presentes é suficiente? Isso é essencial na formação do caráter, da conduta desses filhos? Mais do que presentes, a presença dos pais na vida dos filhos é o maior presente. O tempo é um recurso valioso, ele é finito. E esse tempo tem que ser de qualidade. Não adianta você passar o dia inteiro com seu filho se você tá lá, você no celular, ele conversa com você, você nem olha para a cara dele, continua. Então esse tempo tem que ser de qualidade. Não adianta estar fisicamente, mas não dar atenção. Não olhar nos olhos, não conversar de igual para igual. Explicar o que é certo, o que é errado, dar exemplo. Rossandro Klinger, que é um psicólogo maravilhoso e ele é espírita, ele diz que nunca se viu tantas crianças nos consultórios, que isso não existia há uns anos atrás, que criança não ia no psicólogo, não tinha essa necessidade. Mas hoje as crianças estão vivendo crises de ansiedade, crises de depressão profunda. Crianças, adolescentes. Nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e o suicídio é a terceira maior causa de mortes entre jovens. E isso é por causa de depressão, é por causa de ansiedade, de insatisfação com a vida. E o Rossandro Klinger, ele diz que a reclamação maior dessas crianças que vão ao consultório do psicólogo é atenção. Elas querem ser ouvidas. Elas reclamam que os pais não têm tempo para ouvi-las, para conversar com elas, para brincar, para fazer coisas banais. Então, olha a importância e a consequência dessa falta de presença. Hoje, os pais não conhecem os filhos, não sabem distinguir, não sabem constatar os sinais que eles dão. É preciso prestar atenção no comportamento dos filhos. Se eles estão muito agressivos, se de repente eles oscilam muito de humor, se eles estão muito trancados dentro do quarto, isolados. É preciso observar os sinais. Até para prevenir o uso de drogas, é preciso observar os sinais, não fechar os olhos, não vedar os olhos. Mas depois dessas várias e importantes orientações, todas com base no Evangelho, de como educar os nossos filhos, você deve estar se perguntando: então, se eu fizer isso tudo, o resultado é garantido? Eu vou ter filhos, pessoas de bem? Eu vou ter formado cidadãos de bem? E a resposta é: infelizmente, não. Um pai estúpido, ele pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Um pai de bom caráter, uma mãe que sempre exerceu com retidão a conduta, o seu mistério de ser mãe, de ser pai, pode ter filhos que não vão render bons frutos. Mas
não quer dizer que esse pai, que essa mãe, eles terão falhado na missão de educar, essa missão que é árdua, que é difícil. Não quer dizer que eles terão falhado. Quer dizer que eles terão falhado quando eles não fizerem o possível, quando eles não cumprirem o seu papel de orientar, de educar, de encaminhá-lo no caminho do bem. Porque, como disse lá atrás José Saramago, essa é uma missão muito difícil. Bom dia, Lília. Seja bem-vinda. Essa é uma missão muito difícil, é uma missão árdua. E é um ato de coragem, porque nós nunca saberemos quais os frutos que vão dar. Nós nunca saberemos como serão os nossos filhos futuramente. Mas o nosso dever de pais é plantar essa semente, é orientar, é dar exemplo, é dar amor, é dar cuidado, é dar carinho, é dar proteção e saber também impor limites. Esse estudo também nos mostra que a melhor escola é o lar. E nós nascemos onde devemos, no lugar certo, na família certa, nada é por acaso. Se nós reencarnamos nessa família, é porque existem vínculos que precisam ser sublimados. Os mais diversos vínculos de afetividade, de trabalho, de resgate, de dores, de equívocos. E todos nós somos filhos. E temos os filhos que devemos ter. Com as imperfeições, com os defeitos, com as virtudes, assim como nós. Todos nós temos dons, temos virtudes, temos qualidades, mas temos defeitos. Somos seres imperfeitos. Mas que nós cumpramos essa missão maior, que é de educar os filhos, orientá-los para se tornarem pessoas de bem. Que nós busquemos sempre no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, para repassar esses ensinamentos para os nossos filhos e cumprirmos fielmente essa missão, essa bênção que nos é concedida. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que fechem os olhos, respirem fundo, agradecendo por tantos ensinamentos e pedindo força, coragem, determinação, para que consigamos cumprir essa missão que nos foi concedida, de educar, de orientar e de fazer esses filhos, esses seres que nos foram confiados, que nos foram emprestados, torná-los cidadãos de bem, pessoas boas, honestas, caridosas, solidárias, livres de preconceito, cumprindo a missão maior, que é de amor ao próximo. Que vocês tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita saúde, de muita presença na vida dos filhos. Que assim seja.